Bom dia! Nós vamos apresentar agora o trabalho de virologia clínica para a disciplina de microbiologia sobre o vírus Ebola. Esse trabalho ele foi baseado no artigo para a detecção e diagnóstico da doença do vírus Ebola no ponto de atendimento e foi produzido pelas discentes Anne Caroline Alves de Oliveira, eu, e a discente Flávia Pereira de Souza Dias. Pode passar, por favor. Ele teve como um dos objetivos apresentar os métodos diagnósticos para a detecção do vírus Ebola, revisar os tempos para esses diagnósticos serem realizados e avaliar a eficiência desses métodos também de diagnóstico. E eles também propõem a adoção de imunossensores eletroquímicos para um novo método de diagnóstico para ser utilizado nas unidades de ponto atendimento. Pode passar, por favor. Como justificativa, eles dão que os métodos atuais de diagnóstico utilizados, eles demoram para ser realizados os resultados e eles são mais difíceis de ser realizados nas unidades de ponto atendimento. Eles propõem a utilização desses métodos de imunossensores para também ser mais rápido e eles serem adaptados nos pontos de atendimento. Pode passar. Bom dia, e eu vou dar continuidade ao trabalho, falando um pouquinho sobre a introdução, os aspectos gerais do Ebola, para vocês entenderem mais um pouquinho, e um pouco também sobre os métodos de diagnóstico, que é a parte central do artigo. Então, o Ebola vírus, ele pertence à família conhecida como Filoviridae, um grupo taxonômico de vírus, na verdade, né? Um vírus de RNA de fita simples. Ele não é segmentado e ele possui envelope. E ele é dividido em três principais gêneros, né? Inclui o gênero chamado de Marburg-vírus, Cueva-vírus e Ebola-vírus. Existem 5 espécies identificadas por Ebola-vírus. Dentre essas espécies estão o Zaire, o Bundibugyo, o Reston e o Thai Forest. Essas espécies são as espécies que têm capacidade de causar doenças, mas elas diferem na sua progressão e na sua virulência. De acordo, então, né, com a virulência de cada uma dessas espécies, ela vai diferenciar a progressão da doença e as suas manifestações também. As taxas de mortalidade também variam de acordo com as espécies, variando de 40% para a espécie conhecida como Bundibugyo, 50% para a espécie conhecida como Sudão e de 70% a 90% a taxa de mortalidade para a espécie conhecida como Zaire. As espécies do Ebola que levaram ao surto mais recente, que foi o surto de 2014, que aconteceu na África Ocidental, é a espécie conhecida como Zaire, que tem a maior taxa de mortalidade, como eu acabei de falar para vocês. Esse surto, na verdade, a doença do Ebola apareceu pela primeira vez em 1976, com 2 surtos simultâneos. Mas, recentemente, né, o maior surto que teve, que a gente conhece desde o primeiro aparecimento do Ebola, foi o de 2014. Os países que tiveram essa epidemia são, especialmente, a Guiné, a Serra Leoa e a Libéria, e elas podem estar em partes, né? Não se sabe por que foi concentrado nessa região, mas em parte desconfia-se que pode ser pelas instalações deficientes de saúde, os recursos de infraestrutura, né? E a falta deles, falta de conhecimento também, alguns hábitos alimentares, rituais funerários, ou até mesmo a falta de equipamentos descartáveis nos hospitais. E essa epidemia do Ebola, então, em 2014, foi declarada emergência de saúde pública, e com dados mais recentes, após essa epidemia, esses dados são de junho de 2015, soube-se que na epidemia houve um total de 27.255 casos e aproximadamente 11 mil mortes por causa do Ebola. E vou falar um pouquinho também para vocês agora da conformação do genoma do Ebola. Na verdade, ele é composto por uma partícula única e filamentosa, como vocês podem ver aqui na imagem, é um filamento único, e ele é composto, né, por RNA como seu material genético, junto com 7 unidades de transcrição que codificam essas 7 proteínas estruturais.
Além disso, há também duas proteínas solúveis secretadas, que é conhecido como SGP e SSGP. E elas atuam, na verdade, como isca, super importante para a gente entender como que vai funcionar tudo isso. Essas proteínas solúveis vão atuar como isca para interromper o nosso sistema imunológico. Ela, então, interrompe o sistema imunológico do hospedeiro e ela acaba absorvendo os nossos anticorpos, o que faz a progressão e a virulência da doença acontecer de uma forma mais rápida. E falando um pouquinho, então, sobre a transmissão do ebola, na verdade, não se sabe como o ebola foi introduzido na população humana, mas desconfia-se que foi por meio de contato com algum sangue, secreção ou órgão ou fluido corporal de algum outro animal. Não se sabe também ao certo qual animal seria esse, mas desconfia-se que pode ser chimpanzé, gorila, morcego, macaco, porco-espinho. E a partir da contaminação, né, do animal para o ser humano, a transmissão de humano a humano se dá também de forma parecida, que seria contato direto, contato também com os fluidos corporais, fontes contaminados, e foi visto também que pode ser transmitido via sexual e via placentária. E aí a gente vai ver aqui um pouquinho de como funciona o ciclo de vida do ebola, como ele adentra na célula e como acontece aí toda a infecção. Como vocês podem ver, na verdade, ao se ligar alguns receptores de superfície, o ebola ele vai chegar, vai vir aqui na superfície e vai haver alguns receptores. Receptores da superfície do ebola vai ajudar a internalizar o vírus por meio do endossomos. Esse endossomos vai adentrar aqui e vai haver o que a gente chama de proteases endossômicas. Essas proteases endossômicas, elas são a catepsina B e catepsina L, que elas vão cortar o GLP-1, que vocês estão vendo aqui, esse azulzinho, o GLP-1 na sua parte N-terminal. Então, a catepsina B, ela vai digerir ainda mais o GPL e vai auxiliar na fusão do envelope viral e da membrana endossômica. E assim vai conseguir liberar o genoma viral para o citoplasma e vai ficar aqui no citoplasma mesmo, o genoma viral, permitindo que a infecção ela consiga avançar dessa forma. E aí, a partir dessa infecção, né, nas células, vai ser, então, a apresentação de sintomas clínicos do ebola. Como que seria isso? Na verdade, o ebola ali tem um período de incubação, que pode durar de 2 a 21 dias, mas, normalmente, a infecção do ebola e os sintomas começam a aparecer do dia 0 ao dia 3, a partir da infecção. Os sintomas, na verdade, ela começa com uma doença febril inespecífica, que o paciente vai apresentar febre, mal-estar, fadiga, dor no corpo, dor na articulação, problemas gastrointestinais, também inespecífico, mas pode ser dor epigástrica, náusea, vômito e diarreia, e algum problema associado também podem ser, né, as complicações, né, na verdade, as complicações tardias vão ser a partir de 10 dias de contaminação. A partir de 10 dias de contaminação, pode ocorrer hemorragia gastrointestinal, infecção secundária, meningoencefalite e algumas anormalidades, podendo posteriormente também levar ao choque, hipotensão e falência múltipla dos órgãos, que também levam, né, a ser uma doença fatal. E aí, por isso, a gente precisa, então, de métodos diagnósticos que consigam diagnosticar de forma precoce e que sejam rápidos e sejam possíveis de realizar em locais sem muita estrutura, que é onde ocorreu até então as nossas epidemias, né, do ebola. E aí eu vou falar um pouquinho sobre métodos diagnósticos que já foram usados, que são o ELISA, a imunofluorescência, o PT-PCR, a abordagem guiada por genes e os biosensores. O ELISA, ele foi um método de diagnóstico, né, que na verdade ele foi baseado a partir de um avanço, na verdade um anticorpo, foi usado um anticorpo mononuclear chamado de MAB, e através dele foi preparada uma imunização de NP. Essa imunização de NP é específica para o subtipo Zaire. E todo esse sistema, na verdade, ele foi desenvolvido, ensaio baseado em imunofiltração, para detectar o VP40, para o diagnóstico rápido de infecção do ebola. E segundo os pesquisadores, esse sistema pode ser utilizado em laboratório para detectar o vírus do ebola em níveis muito baixos, ou seja, ele é ideal para se analisar, então, de forma precoce o vírus do ebola. E aí, aqui a gente vai ver mais um pouquinho que ele é baseado
na captura do antígeno para detectar o vírus Ebola em amostras clinicamente inativadas e também com uma quantidade ainda, uma virulência bem baixa, e por isso ele foi muito utilizado ainda na epidemia de 2014. Um outro método de diagnóstico também utilizado é o da imunofluorescência, que foi desenvolvido, né, para detectar o IgG do Ebola e utilizaram então células HLA para serem expressas com baculovírus NP recombinante. Esse método, ele é muito sensível para a detecção do Ebola e uma alternativa, né, de procedimentos altamente complicados, porque eles podem ser realizados nas instalações presentes onde há as epidemias. E eu trouxe aqui uma imagem para vocês verem de como que funciona a imunofluorescência. Aí aqui vocês estão vendo a imagem a B e a C. A imagem A, na verdade, é um soro de coelho com NP antivírus Ebola. Fica nessa coloração que vocês estão vendo aqui. A imagem B, na verdade, é um soro coletado de um paciente em fase convalescente infectado com vírus Ebola, esse aqui que vocês estão vendo. E o C, na verdade, essa coloração é quando é uma imunofluorescência positiva de soro coletado de um macaco, também infectado por ebola. Esse método diagnóstico foi importante também para conhecer mais a histopatologia da doença e de como funciona essa parte, de poder detectar células contaminadas com vírus e células não contaminadas com vírus. Então, é extremamente importante esse método também. O outro, que eu vou falar um pouquinho para vocês, seria o PT-PCR. O PT-PCR, ele foi desenvolvido, né, como uma parte importante. Ele consegue fazer o diagnóstico e detectar o IgG e o IgM específico para o vírus, e ele utiliza um RNA transcrito in vitro para analisar tudo isso. Ele tem um limite de detecção de aproximadamente 95%, e ele foi visto que demora até 3 horas após o recebimento da amostra para conseguir, então, dar o resultado. Os autores desse método, né, eles sugerem que foi uma das principais ferramentas analíticas, porque ele é muito sensível, ele é seletivo e ele também é um método rápido. Em 3 horas após o recebimento, a gente já consegue ter o resultado. Então, é uma forma de diagnóstico precoce também. E é possível ser feito também nas estruturas e instalações de lá. O outro método é a abordagem guiada por genes. Essa abordagem guiada por genes, ela vai ser sintetizada, elas vão sintetizar, na verdade, nanocódigos, codificadores de intensidade de fluorescência, com base no DNA, semelhante a dendímeros. E ele vai conter código embutido e uma sonda de reconhecimento molecular. E aí, a partir disso, a detecção é multiplexada do DNA de vários patógenos. Esse método, ele não precisa de instrumentação sofisticada, então ele consegue também ser feito em campo, de onde está tendo a epidemia do ebola, que é também uma parte que deve ser levada em consideração. E por último, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o método diagnóstico que envolve os biosensores. Na verdade, foi desenvolvido um imunossensor de ressonância de plasma de superfície e uma microbalança de cristal de quartzo, baseado, então, em PAB e MAB, que vai conseguir detectar o vírus ebola produzido em diferentes cepas. E, além disso, também ele é capaz de diferenciar qual ebola é advindo de primatas humanos e não humanos. E essas estratégias foram consideradas seletivas e também importantes, né, para fazer o diagnóstico do ebola. Esses são métodos, os principais métodos utilizados desde lá de a epidemia de 2014. No entanto, é extremamente importante saber que a gente precisa de métodos diagnósticos mais rápidos e mais simples para conseguir fazer, né, essa detecção precoce, o tratamento e evitar essa alta mortalidade. Bom, agora falando um pouco mais sobre os métodos diagnósticos mais utilizados, que é o que a Flávia já tinha dito, quanto ao método ELISA, ele tem uma desvantagem, porque como esse vírus ele tem alta taxa de contaminação, um dos problemas é que as placas de ELISA elas precisam ficar sendo feitas lavagens dela em curto período de tempo para evitar que seja feita essa contaminação. Isso é muito difícil conforme as estruturas das unidades de pronto atendimento. Uma desvantagem do PCR
é que ele, como o vírus ele tem uma alta taxa de mutação, ele apresentando uma diversidade genética muito grande, isso é um fator de desvantagem do PCR. Outro fato é que ele também é feito nos laboratórios e ele demora mais de 3 dias para o resultado sair. Por isso, durante o artigo, eles sugerem que seja utilizado, então, como método diagnóstico, a metodologia eletroquímica de sensoriamento imunológico, que é uma metodologia que ela é mais sensível e ela é seletiva ao vírus Ebola, e ao vírus Ebola, né? E ela utiliza um imunossensor eletroquímico, né? Que é fabricado utilizando um anticorpo específico para detectar o vírus, até mesmo em baixas concentrações, o que permite um rápido diagnóstico. Em até 40 minutos, para vocês verem a diferença. O que comparado com o método ELISA, que leva até 3 dias, é uma vantagem muito mais grande, né? Pode passar, por favor. Contra as vacinações, foram utilizadas 3 a partir do surto que teve em 2014 de Ebola, que foi a CAD3 e a RSV, né? A mais utilizada, que apresentou bastante eficiência contra a cepa Zaire, que é a que apresentou maior letalidade, é a baseada na cepa na CAD3, que é uma vacina monovalente, e ela apresenta grande segurança e a rápida resposta imune do corpo. Só que um dos desafios enfrentados é que ela apresenta a quantidade que ela é produzida. Por isso, até a Organização Mundial da Saúde fez uma reunião urgente para tentar propor novos esquemas vacinais e de tratamento como solução. Pode passar, por favor. Quanto aos medicamentos utilizados, os principais antivirais utilizados foram o Zmapp e o Favipiravir, né? Eles agem impedindo a replicação do RNA do vírus, né? Só que ainda os desafios encontrados, como eu disse anteriormente, é a necessidade por mais desenvolvimento de mais medicamentos e de vacinas. Pode passar, por favor. Por isso, foi realizada uma pesquisa para ver o rearranjo estrutural do Ebola, para tentar solucionar e achar antivirais contra ele, né? Tanto é que foi encontrada uma proteína que se chama VP40, que ela exerce múltiplas funções durante o ciclo de vida do Ebola. Então ela vai se adaptando. Isso é importante porque pode achar um antiviral que atue nela para impedir o ciclo de vida, a continuação do ciclo de vida desse vírus. Quanto ao subtipo Zaire, que foi o que apresentou maior letalidade, isso se deve porque ele apresenta um acúmulo de mutações e de variação genética que fez com que se tornasse uma epidemia. Pode passar, por favor. Por isso, um cientista também, um grupo de cientistas, eles investigaram pela primeira vez uma dose única de vacina, que ela é baseada no adenovírus respiratório. E ele foi realizado em primatas não humanos. Era uma dose respiratória e uma dose sublingual. Pode passar, por favor. E como resultados, eles tiveram que essa dose da respiratória, ela apresentou uma grande resposta das células TCD8+, e CD4+, estimulando então os anticorpos contra o Ebola. E essa resposta imune veio em até 21 semanas após essa imunização. Só que a dose sublingual, os anticorpos que ela produz, ela não neutralizou o vírus, então ela também não foi eficiente. Quanto também à utilização de imunossensores, foi constatado que eles são capazes de detectar baixas quantidades do vírus, e então sendo assim uma forma eficiente para métodos de diagnóstico nos pontos de atendimento. Pode passar, por favor. Conta também os alvos, como o Flávio citou, os principais alvos do adenovírus são as células dendríticas, células apresentadoras de antígeno, elas são alvos precoces. Por isso, foi constatado em uma pesquisa também como resultado que esse inibidor P38-MAP, ele bloqueia a replicação do vírus, e impedindo que essas células sejam então afetadas. Então ele pode ser utilizado como um potencial
terapêutico na medida de tratamento, né? Pode passar, por favor. Então, como conclusão, eles enfatizam muito no artigo a necessidade de mais pesquisas para desenvolver medicamentos, vacinas, para tratar o ebola, porque isso ainda é limitado. Avaliando também, inclusive, que as populações que eles atingiram, as epidemias, foram em populações mais vulneráveis. Por isso é necessário o investimento. E eles também enfatizam a aplicação desses imunossensores como método diagnóstico, porque uma das formas mais eficientes é o diagnóstico precoce, que é possível com esses imunossensores. E também enfatizam a necessidade da vacinação da população, inclusive em profissionais da saúde, para quebrar essa cadeia de contaminação. Pode passar, por favor. E essas foram nossas referências utilizadas. Obrigada.